o Bernardo, a Clariana, o Gustavo, a Isabelle, a Júlia, o Murilo e o Silas, tá bom? Esses são os de casa, mais a sala de aula. Sala de aula, Taimara está na sala de aula? Acho que é Taimara mesmo o nome. É dessa turma? Daqui a pouquinho eu acho aqui. Galera, vou começar então, vamos voltar então aonde nós estávamos, e foi aqui. Então, confere comigo, vê se nós estávamos aqui mesmo. Eu acho que a gente falou da dilatação térmica. A dilatação térmica, a gente está tratando agora, é a dilatação térmica dos sólidos. Aí a gente diz que essa dilatação térmica, dilatar, né, crescer, ela vai ter a variação da temperatura. Quando varia a temperatura para mais, a gente tem a dilatação, né? E quando eu tenho a variação de temperatura para menos, eu vou ter a contração, tá bom? Aí a gente mostrou que existe a dilatação linear, superficial e volumétrica. As formulazinhas delas são parecidas, onde o L é do comprimento, o S é da superfície, é da área, e o V é do volume. O que a gente falou que vocês têm que tomar cuidado é com alfa, com beta e com o gama, que são os coeficientes de dilatação linear, superficial e volumétrica, respectivamente, porque eles têm valores dobrados ou triplicados, tá bom? A gente resolveu o número 1, já vi pela nossa gravação da aula anterior postada, resolvemos o número 1, resolvemos o número 2, resolvemos o número 3. A placa retangular número 4, confere para mim aí quem anota, se a gente já resolveu ou não. Essa aqui, se eu não me engano, confere para mim, deu 0,06%. Confere para mim quem tem anotado, porque eu acho que eu falei com vocês que nós iríamos trabalhar esses outros aqui, o 5, o 6, o 5, mas eu não lembro se o 4 a gente viu. Podem ver aí, sala de aula, vê para mim, por favor? Gustavo, Ana Luísa, a Isabelle, vê para mim se vocês já montaram esse, a gente já trabalhou esses caras. Para que a gente ganhe um tempo. Sala de aula, eu não estou ouvindo, está aberto o som aí, mas eu não estou ouvindo. Alguém está falando alguma coisa para mim? Agora, Cis, agora. Você escutou? Não, não escutei, não. Agora sim, você escutei, sim. O que você perguntou? Eu perguntei para ele se a gente já mexeu com o exercício número 4. Espera aí que eu vou ver alguém para responder, tá, Cis? Tá legal. Nós estamos em dúvida, Cis. Tá. Eu lembro que eu fiz o 2 aqui, o coeficiente, a gente fez o número 3, e aí o 4 eu não me lembro. Espera aí que eu vou buscar, então, aqui. Eu vou buscar aqui. Deixa eu ver aonde. Aqui, quer ver? Cis, eles estão te pedindo para fazer de novo. Tá. Deixa eu só, agora eu tenho que tirar essa dúvida, se eu já resolvi ou não. Ó, Cis, deixa eu te interromper rapidinho. Você já me deu a nota sim, tá tudo certo já, tá? Então tá. Então tá jóia. Beleza, valeu. Tá jóia, então. Ele quer o coeficiente da... A gente abrir, lembre, menos bom no quadro. Tá legal. Entender o que a gente quer. Que aí vocês já vão trabalhando com ele, tá?
Vou mandar para vocês. Você já... Então, acabou nosso momento de oração, então vou voltar aqui, tá, galera? Então, realmente, ó, a gente vai para o número 4 aqui, tá? Eu não tinha resolvido ainda, eu vi ali. Deixa a gente apagar isso aqui. E vamos começar esse exercício, então. Nesse exercício diz o seguinte: uma placa retangular mede 10 centímetros por 20 centímetros. Vou colocar minha placa aqui. Minha placa retangular, ela tem 10 centímetros aqui e tem 20 centímetros aqui. Ela está a uma temperatura de 0 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação linear do material que constitui a placa, então, o coeficiente de linear vale 2 vezes 10 a menos 6 graus Celsius menos 1. A primeira pergunta é: determine a área da chapa a temperatura de 150 graus Celsius. Quer dizer, se ela está a 0, se eu aquecer ela até 150 graus Celsius, eu já sei que ela vai aumentar, ela vai dilatar. Só que ele quer saber qual vai ser a área dela 150. Então, ele quer saber a área final. E você tem que saber que a área final sempre é a área inicial mais o que dilatar. Tudo bem? Então, nosso exercício começa aqui. E aí você vai falar que o S é igual. Você primeiro vai buscar a área inicial. Você vai olhar aqui e vai falar, olha, a área é igual a base vezes a altura. A área é igual a base 20 vezes a altura 10. A área inicial vai ser 200 centímetros quadrados. Então, você vai lá e vai botar o 200 mais o que dilatar. Tudo bem? O que dilatar. Então, vamos buscar o dilatar. Primeiro, eu vou colocar aqui que a área é a base vezes a altura, que a área é o 20 vezes o 10, que a área é o 200 centímetros quadrados. Para eu apagar e ter um espaço aqui. Bom, então vamos voltar lá, ó. Vou falar para vocês que o meu ΔS, ele é igual a S0 beta delta teta. O meu ΔS nesse exercício vai ser 200 de área inicial. O beta, ele vale 2 vezes o alfa. A gente disse aqui, escrevemos aqui, que o nosso alfa vale 2 vezes 10 a menos 6. Então, quando eu venho aqui para colocar o valor do beta, você concorda comigo que eu vou ter que colocar 2 vezes aquele 2 lá, vezes 10 a menos 6. E aí a gente vai notar que a temperatura vai sair de 0 e vai para 150. Então, vai aumentar 150. Beleza? Com isso, o seu ΔS vai ficar igual a esse zero aqui, com esse 2 zeros aqui, vai cortar com esse 10 a menos 6 e vai ficar 10 a menos 3. Esse 15 vezes 2 dá 30, vezes 2 dá 60,
vezes 2 dá 120. Você vai concordar comigo, então, que o ΔS vai ficar 0,12 centímetros quadrados, porque é 120 dividido por 1.000. Esse 0,12 vem para cá, que a gente acabou de achar, e aí a gente fecha a nossa letra A dizendo o seguinte, olha, a área dele a 150 vai ser 200,12 centímetros quadrados. Então, e essa é a nossa resposta da letra A. Quando a gente vai para a letra B, já aproveitando o caminho aqui, ele diz qual a porcentagem de aumento na área da chapa. Então, você pode fazer o seguinte, ó, 200 centímetros quadrados equivale a 100%. 200,12 centímetros quadrados, quantos por cento dá? Matematicamente, você sabe que o seu x vai ser igual a 200,12 vezes 100 dividido pelo 200. Tudo bem? 200. Você concorda comigo que dá para eu simplificar esse 100 com esse 200 e dá 2. E quando eu fizer essa conta 200,12 dividido por 6, o meu x vai dar 100 dividido por 2, o meu x vai dar 100,6%. Tudo bem? Então, vamos ver. Não, 6,06. Então, você vai pensar o seguinte, ó, era 100%. Foi para 100,06, quer dizer que a porcentagem de aumento foi 0,06%. Tá bom? Então, essa é a resposta da nossa letra B. Tudo bem? Então, anotem para mim, né? Não está na apostila, é material nosso. A apostila é a próxima slide que eu abri, a gente já vai para a apostila. Por enquanto, você está fazendo tudo que a gente tem no seu resumo, no seu caderno aí, ou você já copiou quando a gente postou para vocês o PDF na semana passada, e aí você já está trabalhando nele. Tá bom? Vou mudar para o quinto exercício. No quinto exercício, diz que um paralelepípedo, então vou lá, vou desenhar o meu paralelepípedo, um paralelepípedo, que eu vou desenhar aqui. Esse paralelepípedo que aqui está, ele tem 10 centímetros, 20 centímetros e tem 40 centímetros. Ele falou para você que ele é apresentar, aqui você está vendo que essa unidade aqui é de volume, centímetro cúbico é volume. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é encontrar o volume desse cara aqui, que é A vezes B vezes C. E o volume desse aqui vai ficar 40 vezes 20 vezes 10. Você concorda comigo que o volume vai dar 8.000 centímetros cúbicos. Então, vamos ler lá o problema, só porque eu já antevei aqui. Um paralelepípedo a 30 graus Celsius, tá? A 30 graus Celsius, tem essas dimensões e é constituído por um material cujo coeficiente de dilatação linear, que é o alfa, vale 5 vezes 10 a menos 6 graus Celsius menos 1. A pergunta é, determine a temperatura inicial é 30, determine a temperatura que o bloco atinge
ao ser aquecida e apresentar 8.012 centímetros cúbicos. Era 8.000, foi para 8.012 centímetros cúbicos. Pronto. Já interpretei o exercício. Se eu quero descobrir a temperatura, eu vou nessa formulazinha aqui, que diz que ΔV é V0, o gama e o delta teta. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai chegar na variação de volume e vai botar 12. Por quê? Saiu de 8.000, foi para 8.012, ela aumentou 12. O volume inicial, a gente vai botar o 8.000. Esse gama aqui, a gente sabe que é o coeficiente de dilatação volumétrica. E o gama, ele sempre é 3 vezes o alfa. Então, se eu jogar aqui, o meu gama, vocês concordam comigo, vou botar até em azul aqui, ele vai valer 15 vezes 10 a menos 6, tá bom? E aí você vai continuar e falar que assim, olha, eu vou descobrir quanto dá o delta teta. Por que eu vou descobrir quanto vale o delta teta? Porque o delta teta sempre é a temperatura final menos a temperatura inicial. Eu quero o T2, a temperatura final, porque a temperatura inicial eu já tenho, é 30. Só que para eu fechar isso aqui, eu tenho que buscar quem é o delta teta. Tudo bem? Você concorda comigo? Mais uma vez, ó, 1, 2, 3, vai cortar com isso aqui e vai ficar 10 a menos 3. Então, você vai poder simplificar aqui por 3, vai dar 4. Aqui por 3, vai dar 5. Vai simplificar aqui por 4, vai dar 1. Vai simplificar aqui por 4, vai dar 2. Então, você concorda comigo que aqui deu 1, e aqui ficou 2 vezes 5, ficou 10 vezes 10 a menos 3. Tá? 2 vezes 5 ficou 10 vezes 10 a menos 3. Delta teta. Delta teta. Então, você concorda que o delta teta vai ser igual a 1 dividido 10 a menos 3. Com esse 10 a 1 aqui, fica 10 a menos 2. Vai subir, não vai? Então, meu delta teta vai dar 10 a 2, que dá 100 graus. Tá? 10 a 1 com 10 a menos 3 dá 10 a menos 2. Ele subiu 10 a 2 e ficou 100. Então, aqui entrou 100, e aí eu posso fechar o meu exercício e falar, olha, a temperatura final que ele vai atingir vai dar 130 graus Celsius. Então, essa é a resposta do nosso exercício. Tá bom? Isso no exercício número 5. Anote para mim, se tem algum detalhe que não entendeu, por favor, fala. Vou virar, então. Já fotografaram, já tiraram? O print eu vou mudar. Mudei. Diz que o gráfico ao lado nos mostra como varia o comprimento de uma barra metálica em função da temperatura. Se uma barra constituída por este material que está mostrado aqui tiver 20 metros de comprimento, comprimento inicial, 20 metros, a 10 graus Celsius,
determine o comprimento dela quando ela for aquecido até 110 graus Celsius. A gente já sabe que o comprimento vai ser o comprimento inicial mais o que dilatar. Então, o comprimento vai ser o 20 mais o que a gente encontrar de ΔL. Vamos buscar o ΔL. O ΔL é igual a L0, o alfa e o Δθ. Quando eu vou buscar o ΔL, eu vou falar que o meu ΔL é igual a 20 vezes. Cadê o alfa? Eu não tenho alfa. Vezes, qual é o Δθ? O Δθ é de 10 até 110, vai dar 100. Mas eu continuo precisando do meu alfa para eu colocar aqui. Como o problema não me deu alfa, eu vou no gráfico e vou caçar o alfa. E para eu encontrar o alfa no gráfico, eu vou ter que falar que o ΔL é o L0, o alfa e o Δθ. Quando eu olho para o meu gráfico, o meu ΔL sai de 500, vai para 500,1. Então, isso dá 0,1. O comprimento inicial é 500. O alfa eu quero do gráfico. E o Δθ é do 0 até o 200, dá 200. Tudo bem? Então, eu já sei que isso aqui dá 1 vezes 10 a menos 1, e aqui vai ficar 5 vezes 2 dá 10. 1, 2, 3, 4 zeros. 4 zeros. Alfa. Então, você concorda comigo que o alfa vai ficar 10 a menos 1 dividido pelo 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. Você deve concordar comigo, então, que o alfa vai valer 1 vezes 10 a menos 6 graus Celsius menos 1. Subiu 10 a 5 como um sinal de menos. Então, agora eu já sei que aqui vai ficar 1 vezes 10 a menos 6. Tá bom? Dá para eu voltar, então, para o azulzinho meu e falar o seguinte, olha, ΔL, então, tirei esses 3 zeros, ficou 2 vezes 10 a menos 3 centímetros. Esse 2 vezes 10 a menos 3, ele é a mesma coisa que 0,02. Vem para cá, 0,002. E aí você fecha o seu exercício, dizendo que o comprimento vai ficar 20,002 centímetros. Essa é a nossa resposta. Tá bom, gente? Então, esse foi o exercício número 6, que eu tive que fazer uso do gráfico e uso da interpretação de texto lá. Olha para mim, vê se está direitinho. Esse PDF eu mandei para vocês, tá? Em cima desses 6 exercícios que a gente fez, já dá para fazer um monte que está lá na nossa apostila, tá? Está na nossa apostila. E aí, eu vou fazer isso. Eu vou vir aqui. Você já tirou a foto, já fez, e vou parar essa apresentação. A gente vai começar, então, a trabalhar a nossa
apostila. Já deixei separadinho aqui. E aí eu quero que vocês deem uma checadinha. Deixa eu pegar aqui. Deem uma chegadinha na nossa página, que é a página 209. Dá uma fugidinha lá na página 209. Quando você chegar lá e vira 2, você já, por favor, leia 1, já leia 1, por favor. Já leia 1 e já responde a 1 aí. E aí a gente vai discutir a número 2, tá? E aí eu pulei aqui para o número 4. Depois eu já vou pedir para vocês primeiro resolverem a 3, tá? Então, a gente vai seguir. Já adianto para vocês que a gente vai fazer 209, 210, 211, 212, tá bom? Então, esse é o objetivo, 209 até a 212. Eu não coloquei todas aqui, mas você pode ir lá, tá? Até na página 212. A gente tem essa aula do segundo B agora. Opa, a gente hoje tem 3 aulas, a gente vai matar isso tudinho aí. A turma vai ficar bem. Então, vou deixar aqui paradinho. Faz a número 1 para mim e já lê a número 2 ali, vê o que você acha, marca, depois a gente vai discutir. Isso, hoje a gente tem, então, o segundo B, tem o segundo C ali também, que vai dar para abrir. O que diz a número 1? A número 1 fala o seguinte, que eu tenho as torres, né? Eu tenho as torres, e essas torres, para o lado ali da fazendinha, ali, quando a gente faz o corte para chegar em Rialto de bicicleta, a gente vê essas torres ali, tem uma construindo ali agora também, que já está saindo. E essas torres, elas são colocadas, os fios são passados dela, de tal forma que ela diz que quem viaja de carro, de ônibus, e no nosso caso de bicicleta, pode ver ao longo das estradas torres de transmissão de energias, tais como a da figura. Olhando mais atentamente, é possível notar que os cabos são colocados arqueados, né, formando aquela barriga. A razão dessa disposição é que a densidade dos cabos tende a diminuir com o passar dos anos, nem falamos isso aqui. A condução da eletricidade em alta tensão é facilitada desse modo? Não, a gente vai ver lá na eletricidade, lá, que fios grossos passam mais elétrons, tem maior facilidade de passar elétrons, por consequência, passar em corrente elétrica. O metal usado na fabricação dos cabos é impossível de ser esticado, nada disso. Letra E. Os ventos fortes não são capazes de fazer os cabos balançarem, não tem nada a ver, correto? Resposta correta do número 1 é a letra D. O que a D diz para a gente? A D diz que os cabos, em dias mais frios, podem encolher. Se eles encolherem e tiver aquela barriga, ele não vai conseguir derrubar. Imagine que ele estivesse esticado, isso acontece muito com o varal de casa. Estica muito, ele é de arame. Dia de sol quente, ele toma lá um sol quente, ele dilata, fica meio arqueado. Mas na hora que chega de manhã, em junho ali, aquele inverno, começa a ficar aquele inverno rigoroso, ora, a temperatura cai, a tendência dele é comprimir,
Como ele está travado de um lado e do outro, geralmente ele arrebenta. Tudo bem? Então, por isso que é a letra D. Agora vamos ter a número 2. Aí eu vou deixar com vocês para trabalhar essa número 2 aí. No finalzinho da aula, a gente responde para depois ir para outra, tá? Se você já respondeu a número 2, a número 3 e o que seja, vai fazendo os exercícios aí até a 212, que a gente pretende fechar a aula hoje com todo esse conteúdo trabalhado com vocês, tá? Mas é vocês que vão trabalhar. Bom, você está vendo nesse exercício, que uma aula de laboratório do curso de soldagem da FATEC, um dos exercícios era construir um dispositivo eletromecânico utilizando duas lâminas retilíneas de metais distintos, de mesmo comprimento e soldado entre si, formando a lâmina bimetálica. Para isso, os alunos fixaram de maneira firme, tal. Considere que ambas as lâminas estão inicialmente sujeitas à mesma temperatura. Ó, está numa sala, vamos supor que elas estejam a 20 graus Celsius. E que a relação entre os coeficientes de dilatação linear é que que o coeficiente de dilatação do A é maior que o coeficiente de dilatação do B. Então, eu vou falar para vocês, vamos inventar aqui, que a dilatação do A é 2 vezes 10 a menos 5. Então, a dilatação do B, eu vou falar que é 1 vezes 10 a menos 5. Então, você concorda que quando eu jogo nessa fórmula, delta L é L0, alfa, delta teta, quando eu jogar o delta L aqui, o comprimento inicial delas vai ser a mesma, a variação de temperatura vai sofrer a mesma, só que uma vai ser o dobro da outra. Então, por consequência, essa que está em cima, que a gente falou que é a A, ela, vamos supor, ela poderá dilatar até aqui, enquanto essa B que está aqui, ela pode dilatar até aqui. Peraí, opa, aqui.
ela pode dilatar até aqui. Tudo bem? Então, enquanto essa aqui dilata até aqui, só, né, na mesma temperatura, essa outra vai ter dilatado mais, vai ter vindo até aqui. Ora, você concorda comigo? Vamos ver as respostas. A lâmina A e a lâmina B continuam se dilatando de forma retilínea conjuntamente. A lâmina A e a lâmina continuam se dilatando de forma retilínea conjuntamente. Vamos esperar. A lâmina A se curva para baixo, enquanto a lâmina B se curva para cima. A lâmina A se curva para cima, enquanto a lâmina B se curva para baixo. Tanto a lâmina A como a lâmina B se curvam para baixo. Tanto a lâmina A como a lâmina B se curvam para cima. Então, vocês concordam que essa de cima vai começar a dilatar, e essa aqui que está dilatando menos, ela vai começar a puxar ela para baixo. Ela vai começar a puxar a de cima para baixo. Como as duas estão soldadas, viram as duas para baixo. Tudo bem? Essa aqui está maior, essa aqui está menor, então, automaticamente, quando ela começa a esquentar, a tendência dela é essa aqui que está dilatando menos, curvar para baixo. Quando ela curvar para baixo, ela vai trazer a de cima junto. Não vai soltar, não, está soldado. Tudo bem? Então, a gente tem como resposta a letra B. Tanto a lâmina A como a lâmina B se curvam para baixo. Beleza? Esse é um exercício que sempre cai, tá? Por isso que a gente botou ele aí. Bom, valeu, galera. A gente volta daqui a pouco, né? Até aí tá legal? Tudo bem? Vou saindo então, tá?